Então, começando pela nossa escolha de materiais. Vocês vão descobrindo, à medida do tempo, que cada pintor tem sua própria paleta. Não estou falando da paleta de madeira, estou falando que cada pintor monta sua própria paleta de cores. Por afinidade, você também pode ir adquirindo essa afinidade e montando sua própria paleta à medida que você vai pintando. Se você já é pintor e já tem essa sua paleta montada, fique à vontade, claro, para usar as suas cores, né, que você gosta mais no lugar de outras que eu proponho aqui. Se você está começando agora, eu te empresto a minha paleta para você começar. E depois, claro, você vai adquirindo a sua paleta com a sua própria personalidade, né? Independente das marcas de tinta, e sobre isso eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre as diferenças, você pode checar lá. Independente das marcas, eu coloquei aqui no menu uma lista de materiais, né, com todas as tintas, com todas as cores da minha paleta. Lá também você vai encontrar os pincéis, tá? As indicações de pincéis. Eu coloquei alguns ali como essenciais, né, os que eu mais uso aqui. Claro, você pode usá-los, mas não precisa se apegar a eles, né, a essas marcas que eu proponho, porque claro que tem muitas outras e muitos outros modelos que você também vai usar para outras técnicas além dessa, você vai encontrando aí na sua jornada, perfeito? Óleo de linhaça, gente, é uma coisa que eu quero conversar aqui com vocês. Porque aqui eu estou trabalhando especificamente com tinta a óleo e óleo de linhaça. Por quê? Porque eu quero terminar meus quadros molhados, a maioria deles pelo menos, né? Então estou trabalhando aqui com óleo de linhaça, mas você que está na tinta a óleo pode trabalhar com outros diluentes, Ecosolve, terebentina, seja lá o que for, ou até para você que está trabalhando com tinta acrílica, fique à vontade para usar água, né? Claro. Você na tinta acrílica vai conseguir acompanhar todo o processo, não se preocupe. Aqui todas as técnicas que eu passar vão poder ser usadas por você na tinta acrílica ou na tinta a óleo, tá? Seja com secante de cobalto também. Mas vamos lá. Sobre diluente, água, terebentina, óleo de linhaça, enfim. Você que está começando e ainda não encontrou a medida desse óleo, você vai encontrar. Mas eu quero te dizer, para você praticar isso na sua paleta, ok? Nunca levar para a tela sem ter certeza da flexibilidade dessa tinta. Para quem não sabe, o diluente, óleo de linhaça, terebentina, Ecosolve, ele é usado por quê? Porque a nossa tinta para a tela, seja ela acrílica ou a óleo, é muito espessa, né? Ela é compacta, concentrada. Então você precisa de um diluente para aumentar a flexibilidade dela na tela, não é verdade? Deixa eu mostrar para você aqui três jeitos de usar a tinta. Me diga qual que você prefere. Aqui temos a tinta, ó, só tinta sem o diluente. Nota? Isso é pouca flexibilidade, por isso que às vezes acaba ficando riscado sem preencher. Agora, vou pegar aqui bastante óleo. Se você é desses que trabalha com muito óleo, você tem que prestar atenção, porque isso pode ocorrer. Não deixe que isso ocorra, certo? Ó, aqui já não temos esse acontecimento aqui de não preenchimento, certo? Da tinta não fluir. Mas, em contrapartida, eu vejo facilmente a textura da tela, a transparência dela está em excesso. E outra coisa que pode acontecer nesses seus excessos de óleo é rachaduras e escorrimento, certo? Então preste atenção e teste a consistência antes de levar para a tela na sua paleta, com
uma quantidade equilibrada de óleo de linhaça e tinta. Olha como a tinta flui. Preenchimento perfeito. E uniforme, ok? Sobre isso, então pratique sempre antes na paleta, não fique tentando acertar na tela. Dessa forma, pratique essa mistura, esse equilíbrio entre diluente e tinta na sua paleta antes de levar para a tela, tá? Claro, temos esses momentos de, talvez aqui um pouco mais de óleo. Tudo bem, eu vou ter essa oportunidade. Talvez um pouco mais de diluente, né, no caso. Eu vou ter essa oportunidade de trazer para a tela um pouco mais de diluente, um pouco mais de tinta, né? Se eu vou percebendo que ela está muito espessa, né, pouco flexível ou aguada demais, certo? Mas não fique fazendo grandes experimentos na tela sobre isso. Inclusive, paletinha. É bom você ter a sua, seja de madeira, de acrílico ou até aquelas bandejinhas de isopor, tá? Ótimas para pintura, descartáveis. Na sua paleta, a distribuição das tintas, você vai cuidar com isso para deixar próximas apenas as tintas que você vai usar juntas. Por exemplo, aqui eu tenho terra de siena queimada. Se eu for usar o terra de siena queimada em combinação com o preto, elas estão próximas, certo? Para facilitar aqui a minha mistura. Mas, se são duas cores que eu vou usar em momentos diferentes, em lugares diferentes e que eu não quero que se misturem, porque isso é outra coisa que a gente tem que prestar atenção, você vai perceber nas nossas aulas que eu tô sempre trazendo a cor mais clara, a cor que eu quero que se destaque primeiro, antes de misturar com as cores que podem sujá-la, ok? Então, preste atenção nessa distribuição de tinta na sua paleta, tá? Eu não vou só colocando tinta em qualquer lugar na paleta, certo? Vamos colocando aqui por afinidade e por função, ok? Então, essas misturas, elas são feitas na paleta, essas misturas de cores. E sobre essas misturas, sobre essas combinações, você não vai fazer a mistura na paleta, como a gente já viu na escola, né? Isso não existe na pintura em tela. Você vai fazer essas misturas aqui, ó. Outra coisa, o jeito de pegar a tinta. Ó, estou pegando diluente, pouco, ó, puxando a tinta. Eu vou frisar isso bastante no nosso curso, ó, para assentar a tinta no seu pincel. Já vi gente pegando tinta assim, de cima, pegando assim. Nossa, gente, aí o pincel fica grosseiro, aí você leva para a tela, não dá a forma ou a textura que você gostaria. Por que será? O erro já está na origem. Então, peguei uma quantidade de preto, uma quantidade de terra de siena queimada, claro, já peguei o olhinho e trouxe aqui para a tela. Ai, meu Deus, ficou muito escuro, o que eu faço? Limpo o meu pincel, para isso você tem um paninho, de preferência mais limpo que o meu. Ficou muito escuro, eu vou lá, pego mais um pouco de óleo de linhaça, mais terra de siena queimada para clarear. E vou fazendo aqui um trabalho em cima dessa cor. Você vai ter quantas chances você quiser para clarear ou escurecer essa cor com essas duas cores, certo? Só não vou clarear mais porque acabou minha terra de siena queimada aqui. Então, você vai ter muita chance de trabalhar as cores na tela. Não faça uma única cor no pratinho. A natureza não é uma cor só. Ela é cheia de nuances, cheia de manchas.
E essas imperfeições, essas irregularidades é que dão o ar mais natural, mais vivo, certo? E com mais movimento na sua tela. Deixe a mistura para ser feita na tela. Sobre o pincel, já estamos falando disso, né? Sobre a limpeza do pincel. A cada novo tom que você vai trabalhando, isso inclusive quando você vai trabalhar em cima da tinta molhada, você sempre tem que estar limpando o seu pincel e renovando a camada de tinta, a pincelada, certo? Peguei aqui terra de siena queimada, trabalhando aqui com terra de siena queimada, e aí eu vou fazer alguma coisa em cima com preto. Para que essa cor fique mais pura, eu vou trabalhando com óleo de linhaça e sempre limpando o pincel e pegando mais tinta, certo? Ó, eu trabalho com pouca tinta. Se você pega a tinta uma vez só e começa aqui, esfrega, 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 esfrega. Mas não tá ficando preto isso daqui, o que tá acontecendo? É claro, né, meu amor, você tá esfregando o pincel aqui em cima da tinta já existente, em cima do fundo. Então, limpe o seu pincel, use diluente, gente, o diluente serve para isso também, para tornar a tinta mais unânime, mais presente, ó. E aí eu vou sempre renovando a minha pincelada. Aqui, consigo uma cor pura. Olha só, ok? Essa é a minha dica. Então, em tudo que você for fazer, evite esfregar o pincel muito no mesmo lugar, ok? Isso tira o brilho de uma forma, sem falar que desgasta muito o teu pincel também, né? Não precisa disso. Use tinta e óleo diluente, tinta e diluente na medida certa e trabalhe com pinceladas que façam o pincel dançar, movimentar, ok? Você não está trabalhando com lápis de cor. Isso aqui, não. Dobre o seu pincel usando os dois lados do pincel, mas não com ele de frente. Isso vai tirar a tinta ao invés de colocar, ok? Então, sobre isso também, vocês vão perceber que todas as minhas telas estão queimadas. Queimada, gente, a função de você queimar a tela, ou seja, de você fazer um fundo com tom neutro na tela, ajuda você a ter uma noção muito melhor de sombra e luz do que o branco. Se você deixa a sua tela branca, o que é muito usual aqui no Brasil ainda, porque essa técnica é muito mais usada na Europa, né? Essa aqui é a nossa tela de rosas. E o esboço já está feito aqui a lápis no fundo, ok? Que tons que eu uso geralmente para fazer esse fundo? Geralmente terra de siena queimada com amarelo indiano ou ocre, tá? Porque os nossos olhos vão entender essa cor neutra como um meio tom. E aí você consegue muito mais realismo e facilidade de trabalhar com a sombra e luz, com as cores extremas de luz e de sombra. Sem falar que as tonalidades mais transparentes, como o amarelo indiano, verde inglês, não vão precisar de muitas camadas, porque tendo um fundo, elas não vão ficar transparentes, certo? Então, apesar de essa não ser uma técnica muito conhecida, vale a pena você começar a praticar, porque eu sei que as suas obras vão melhorar em 100%, ok? Não cobre
o fundo. Por quê? Porque você vai usar muito diluente. É uma mistura bem aguadinha, tá? 50% de diluente para 50% de tinta. É bastante coisa, né? Ou até mais, dependendo da concentração da tinta que você estiver usando. Eu indico já fazer esse fundo, queimar a tela, com tinta acrílica, que já seca mais rápido, né? E aí você já faz o fundo e depois pode trabalhar com óleo ou acrílica por cima dele, beleza? Dito isso, espero que você comece a praticar, porque vai fazer uma grande diferença, sim senhor, sim senhora. Vamos falar então, já que falamos do esboço ali, dos seus esboços e modelos. Tenha modelos e esboços claros, ok? Sempre te acompanhando na sua pintura. Eu sempre tenho os meus também, tá? Eu sempre desenho os meus esboços antes e deixo aqui certinho para eu me basear enquanto eu tô pintando, ou então quando é cópia, quando eu tô reproduzindo algum outro pintor, principalmente eu tenho várias perspectivas diferentes dessa obra, ok? Essa é a minha indicação para você. Os meus modelos e esboços estão todos ali no menu também. Tá? Então eu indico a você que imprima esses modelos já prontos, né, as imagens para você seguir, porque aqui eu vou estar trabalhando o processo, certo? E aí você pode acompanhar por lá, pelo modelo. E o esboço, se você não sabe desenhar ou tem dificuldade em desenhar, passe para a tela, quadriculando a tela, ou imprime, como alguns fazem, imprime em plotagem, baratinha, aquelas plotagens não precisam ser com alta definição, passa com papel carbono na tela, já vi muitos alunos meus fazendo isso, projeta, usa um projetor, ok? Usa um projetor, desenha por cima. As ideias aí, os jeitos, os modos de fazer isso são inúmeros, inclusive vários pintores muito bons usam esses jeitinhos aí quando a gente tá muito atarefado com muita coisa para fazer. Tô com muito trabalho, não tenho tempo de ficar fazendo esboço aqui à mão. Vamos lá, usamos um projetor. Isso é muito usado, gente. Então, já é aí uma aquisição bacana para ti, um mini projetor para você fazer os seus esboços. Claro que isso não vai te isentar de praticar o desenho, né? Porque é importante você ter pelo menos uma base para fazer os seus esboços. Esboço para pintura em tela, principalmente florais, paisagens, não precisa ser uma coisa perfeccionista, porque você vai trabalhar tudo isso em técnica depois no pincel, ok? Mais uma dica, fotografe as suas obras, fotografe o seu processo. Isso vai te dar uma noção incrível da sua melhora, do seu fluxo na pintura, certo? E também vai te dar as noções do que você precisa melhorar, do que você precisa desenvolver mais e do que você precisa buscar novos modelos, tá? Novos mestres, para ir se aproximando cada vez mais da sua personalidade, do que você quer, tá bom? Então, dificilmente você vai ter apenas um mestre, um professor na pintura. Outra dica importante sobre os diluentes que você vai usar para limpar os seus pincéis. Eu uso aqui o diluente inodoro, mas você também pode usar querosene de limpeza, é um ótimo diluente, é um ótimo líquido de limpeza dos seus pincéis, mas você não vai deixar esses pincéis o tempo inteiro dentro do diluente, certo? Você vai estar limpando eles durante a pintura, né? No caso da acrílica, água. Você também não vai deixar dentro da água, você vai estar sempre cuidando deles após parar de pintar. Ó, parei por hoje. Tira tudo de dentro do copo, seca, pode até lavá-los em revitalizador, temos o revitalizador de pincéis também. Água quente com detergente para tinta a óleo, né? Detergente também é ótimo para limpeza dos pincéis em acrílico. Tenha eles sempre secos
e guardadinhos, cuidando para não colocá-los com as cerdas para baixo, para não dobrar, para não deixá-los defeituosos ou abertos, para mantê-los no formato original. Muito bem? Essas são as dicas para você que está começando. Durante o curso também esteja atento, porque eu vou estar sempre fornecendo dicas importantes e geralmente frisando algumas cada vez mais, porque eu sei que para quem está começando é uma coisa bastante não natural, certo? Então vou estar sempre voltando a essas dicas durante o meu curso. Eu espero que ele traga muita riqueza para a sua arte, para o seu olhar e para a sua vida. Vamos deixar esse mundo mais bonito? Vamos começar então. Agora pode pegar suas tintas e o seu pincel. Vamos começar.